Olá pessoas, tudo bem? Professor Eribe mais uma vez, e hoje nós vamos continuar nossa aula de coesão, continuando com a coesão sequencial número 2. Se você ainda não viu a aula número 1, dá uma olhada aí mais acima, que a aula número 1 deve estar por aí. Dá um clique nela e assiste ela primeiro, para você entender essa aula número 2. É preciso que você tenha visto a primeira, tá bom? Então, hoje continuando com coesão sequencial número 2. E vou colocar aqui algumas relações de sentido que as palavras podem estabelecer entre orações ou entre períodos. E aí que está a questão que eu falei no finalzinho da aula número 1, que existem alguns problemas quando se está escrevendo a redação, coloca-se um elemento coesivo que não tem o sentido que a oração seguinte vai imprimir. Então você tem que ter cuidado que a relação do sentido tem que ser a relação lógica. Não pode fugir da lógica, senão o seu texto fica incoerente. Mesmo tendo elementos coesivos, ele fica incoerente porque a palavra não foi bem colocada, tá certo? Tem algumas palavras que tem uma duvidazinha, que eu vou dar um bônus no final, que são palavras que são pouco usadas e alguns alunos usam sem saber o que significa. E é muito perigoso isso. Então, olha só. Primeira relação de sentido. Então, coesão sequencial, relações de sentido. Primeiro, relação de sentido, condição. A ideia de condição tem a ver com existir alguma coisa antes para que a outra coisa aconteça. Então, caso queira aprender mais, então tem que existir esse pensamento primeiro, eu quero aprender mais. Então, caso queira aprender mais, assista essas aulas. Tá certo? Então, caso queira aprender mais, assista a essas aulas aqui. Então, ó, perceba que essa palavra caso é uma palavra que dá a ideia de condição. Qual é a condição? Eu só vou assistir essas aulas se eu quiser aprender mais. Então a ideia é caso queira. Eu posso colocar aqui, por exemplo, desde que queira aprender mais, assista essas aulas. Se quiser aprender mais, assista essas aulas. Então a ideia de condição não está somente nessas três palavras aqui, mas a ideia é essa. Existe uma condição pré-existente para que a outra coisa ocorra. Então tem que ter cuidado aí com relação a essa ideia de condição. Tá certo? Segunda ideia de causa. Então as palavras que dão ideia de causa são porque junto, tá certo? Porque junto sem acento, já que e como. Qual é essa ideia de causa? Olha só. Já que estamos em quarentena, temos videoaulas. Tá? Então você vai... A questão é... Olha, veja bem, agora temos videoaulas. Estamos estudando por videoaulas. Por quê? Qual é a causa de nós estarmos estudando via videoaulas? Estamos em quarentena. Então, ó, já que estamos em quarentena, olha só, isso é a causa, o motivo pelo qual nós agora estamos tendo aula via internet, videoaulas. Eu posso colocar outras palavras que têm o mesmo sentido, ó, estamos em quarentena, temos videoaulas porque estamos em quarentena, é a causa, o motivo pelo qual nós agora estamos tendo videoaula. Como estamos em quarentena, temos videoaula. Então, da mesma maneira, a relação do sentido de causa, tá certo? Ah, e lá vem a palavra bônus que eu falei para vocês. Existe uma palavra que alguns alunos usam sem saber o que significa. É essa palavra aqui, ó, porquanto, tá? A palavra porquanto também é uma palavra que dá a ideia de causa. Ela significa porquê, tá? Então, se vocês forem usar porquanto, usem no sentido de causa, tá certo? Então, temos videoaulas porquanto estamos em quarentena, tá certo? É essa palavra aí que eu quero falar para vocês, que seria a palavra bônus que ia colocar, tá? A outra palavra bônus é a palavra conquanto, mas eu vou falar na outra aula aí, tá certo? Ponto 3, finalidade. O que é finalidade? O objetivo para o qual você faz alguma coisa. Então, quais são as palavras que vão aparecer? A fim de que e para que. Aí eu quero falar mais alguma coisa aqui sobre a ideia do a fim de. Percebam que a fim de já é escrita em três palavras. A, espaço, fim, de. Certo? E aí tem uma duvidazinha aqui no canto, ó. Se você está vendo aqui, ó, existem duas formas de escrever a fim. Existe a fim junto, tá? A-F-I-M, junto, a fim. Existe afim separado e tem um sentido completamente diferente. Então, quando vocês forem usar afim no sentido de eu tenho um objetivo, eu estudo a fim de passar nas provas, use afim separado, tá certo?
E aí aquela ideia de que você diz pro colega, ei, não sei quem tá afim de não sei quem, entendeu? Apaixonado, assim que nem essa menina aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí a minha com o olho brilhando aí, ó, com o coração. Seria afim separado, tá certo? Afim com o objetivo de alcançar alguma coisa, tá? O objetivo de namorar a pessoa, por exemplo. Então, ela está afim de não sei quem, é com o objetivo de um relacionamento aí mais próximo, né? Mais né? Chegado. Já a palavra afim existe, pessoal. E a palavra afim significa semelhante. E é por isso que eu escrevi, que eu desenhei dois patinhos aqui, ó. Eu tentei fazer o mais semelhante possível, tá? Se você puder dar um zoom aí no seu vídeo, você vai ver os patinhos aqui. Então, ó, afim significa semelhante, tá? Ideia semelhante, ideias afins, tá certo? Ideias afins são ideias semelhantes. Assuntos afins são assuntos semelhantes, tá? Propósitos afins são propósitos semelhantes, tá bom? Afim junto. Mas quando você diz assim, estude para que você seja bem colocado. Vamos colocar no lugar desse para aqui um afim. Estude a fim de. Olha só. A fim de. Que, né? Tem que ter um que aqui, né? A fim de que você seja bem colocado. Então, separado, com o objetivo de para que, a fim de que, com o objetivo de estudar. Então você pensa isso, ó, estuda. Qual o objetivo? Ser bem colocado, tá certo? Então eu tenho ideia de finalidade. Então usem os elementos coesivos de maneira lógica, que não passe um sentido diferenciado. Acontece muito isso, pessoal. Quem vai fazer as provas, a prova do IFRN, deles colocarem uma palavra grifada, que normalmente é uma dessas conjunções, porque, a fim de que, então, mas, que são palavras que dão ideias, cada uma com a sua ideia, e aí ele pede para você substituir as palavras. E você vê que as palavras têm um sentido equivalente. Porque é equivalente a já que, no sentido de como, né? Porque pode ser equivalente a pois, em alguns lugares. Então, a palavra mas, que nós vimos na aula outra, tem outras possibilidades de substituição, como é o caso de porém, no entanto, todavia, entretanto, contudo. Então vocês fiquem atentos, leiam o conteúdo que eu vou mandar para vocês em PDF, façam os exercícios, perguntem para mim alguma dúvida que ficar nas questões, para que você não tenha nenhuma dúvida quando nós formos fazer as provas, formos fazer os simulados, você não esteja aí confundindo algum tipo de palavras porque você treinou, porque você fez exercício, porque você leu os assuntos que nós mandamos para você, tá bom? Até a próxima aula, tchauzinho.